paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje. Na verdade, é uma honra, é um privilégio podermos estar na presença do Senhor, cultuando ao Senhor, porque foi pago um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por esse dia. Eu queria agradecer a vida da pastora Alzira. Muito obrigado mais uma vez ao pastor que cedeu a vez, né? Queria ministrar hoje e acabou trocando comigo. E eu acabei fiquei de viajar amanhã, mas não vai ser possível. Mas glória a Deus, né? Bom estarmos aqui. São 12 dias consecutivos, né, pastora? 12 dias, glória a Deus, glória a Deus. A gente precisa sentir prazer em estar na casa do Senhor. Quando passar esses 12 dias, a gente, né, vocês que estão nessa campanha, é necessário que haja sede, né, de continuar buscando, estando na presença do Pai. Que nós possamos alcançar o nível do salmista Davi, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Infelizmente, para algumas pessoas parece que é um peso estar na casa de Deus. Para algumas pessoas é até dificultoso sair de casa para estar na igreja. Mas é em comunhão que Deus derrama a bênção, que Deus traz cura, que Deus restaura, que Deus restitui. Amém, irmãos? É na igreja. Então, irmãos, quando você tiver a oportunidade de vir na casa do Senhor, venha. Porque eu creio que o Senhor Deus ainda cura, ainda liberta, ainda batiza com o Espírito Santo e ainda salva. Amém? Glória a Deus. Quantos já me conheciam? Levanta a mão, por favor. Nossa, pouca gente, né? Fala para os outros irmãos, você não perdeu nada, né? Glória a Deus. Eu sou ali do Imirim, próximo a Engenheiro Caetano Álvares, a igreja Escudo da Fé. Somos amigos aí de longas datas, né, pastora Alzira? Glória a Deus, né? Acho que é a quarta vez que eu estou aqui ministrando. E eu glorifico a Deus. Eu não quero tomar muito o seu tempo, irmãos. Eu quero ser breve, mas eu quero trazer para a igreja aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. E o texto da campanha é um texto bem sugestivo, né? É um texto que a maioria de nós aqui já vivemos, já passamos, né? Você vê que Natanael, ele recebe um convite de Felipe, e isso nos mostra a necessidade que nós temos de convidar, irmãos. Nós precisamos convidar as pessoas, né? Assim como Felipe convidou a Natanael, né? Quando Felipe fala para Natanael, olha, no versículo 44, João 1,44, ele diz assim: e Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele
de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele fala para Natanael: olha, aquilo que nós esperávamos, o libertador, o restaurador, a salvação, nós achamos ele. Mas nós temos dificuldade em dar crédito, dependendo do cenário. Às vezes nós achamos que Deus precisa de algo favorável, que Deus precisa de um cenário todo preparado para que Ele possa agir. E quando Felipe fala para Natanael: olha, Jesus de Nazaré, como foi dito aqui, Natanael, ele esboça uma reação negativa, como que rejeitando, porque ele fala: não, mas não é possível, tem alguma coisa errada, há um engano, porque não seria possível o rei, o Salvador, vir de um lugar tão insignificante. Porque nós achamos que Deus precisa de um cenário, Deus precisa de uma linhagem. O mesmo sofreu o profeta Isaías. Isaías, quando ele declara a vinda de Jesus, 52, final de 52, ele fala: olha, aquele que deveria vir, será um homem de dores, sofrimento, mas é ele que vai libertar o povo. Não acredita. Por isso que Isaías declara: mas quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestará o braço do Senhor? Porque os judeus, eles falam: não é possível. Como vai vir um homem de dores, ao qual as pessoas desprezam, ao qual não há formosura, se nós estamos acostumados com grandes reis? Nós estamos acostumados com o rei Saul, rei Davi, rei Salomão. E aí Isaías olha e vê que eles não aceitaram, porque nós temos esse problema de achar que Deus precisa de um cenário. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus a agir. Quantos de nós já não fizemos isso? Senhor, se o Senhor fizesse assim, se o Senhor me abrisse uma porta assim, assim, e nós queremos ensinar aquele que é o Criador de todas as coisas. Irmãos, você tem que vir aqui crer, amém? Que Ele está na casa, e que Ele faz, e que Ele não precisa estar num ambiente, num cenário mais agradável aos olhos humanos. Ele não precisa estar numa igreja onde o piso é de granito, onde o altar é de mármore. Ele precisa de pessoas que tenham fé, porque Ele age através da nossa fé. Ele não precisa estar nos lugares mais desejados dessa cidade, não precisa estar em Alphaville, no Morumbi, não. Ele atua aqui no Jardim Peri. Ele está aqui, Ele opera lá, mas Ele opera aqui, irmãos. É o mesmo Deus. Para Deus levantar você e fazer de você um mantenedor do teu lar, uma referência para a tua família, não custa. Por isso que Natanael teve esse choque. Ele falou: não é possível, de Nazaré. Talvez as pessoas possam olhar e falar: não é possível, do Peri vai... Não, peraí, tem tanto lugar melhor. Não é possível, dali não. Mas quem escolhe é Ele, quem levanta é Ele, quem capacita é Ele. E eu glorifico a Deus, porque a Bíblia diz que Ele escolheu os loucos, os que não são, os que não têm. E graças a Deus, para que ninguém se glorie, é através dEle e por Ele que nós estamos aqui, amém, irmãos? Se você está aqui assim como eu, não é porque você era ajeitadinho, não.
bacana, uma pessoa normal, não. Deus olhou para você e falou: é você que eu quero, porque você é meio esquisito. Você não é, você não tem, é você que eu quero, porque eu quero confundir aqueles que pensam que tem. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, e Ele está aqui, irmãos, em nome de Jesus. Então por isso que é necessário você convidar, e as pessoas precisam ver na sua vida a diferença, porque eu também não acredito, irmãos, que a gente vai para a igreja, busca Deus, ora a Deus e nada acontece. Isso não pode, alguma coisa está errado. Irmãos, eu fui ex-morador de rua, usuário de drogas. A história de muitos aqui no bairro é bem parecida com a minha. Talvez você não se surpreenda, tem alguém na família. Mas eu fui tudo isso, levei tiro na cabeça, um monte de coisa errada. Mas teve uma hora que eu falei: não, peraí, eu ouvi falar de Deus, ouvi falar que Ele restaura, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Peraí, só ouvi falar? Não, peraí, eu quero viver isso. Porque você pode passar na igreja a sua vida inteira, ir para o céu, mas não desfrutar daquilo que Ele tem para você aqui. Porque lá no céu você não vai precisar de cura. Lá no céu você não vai precisar de libertação, porque lá não vai ter drogado, né, irmão? Não tem. Então, irmãos, é para nós desfrutarmos aqui, em nome de Jesus. E o texto que o Senhor Deus colocou no meu coração, para falar com a igreja, e o texto fala, vivendo o sobrenatural, é isso? É isso, pastor? Venha viver o sobrenatural. E nós sabemos que o sobrenatural não é algo que não está disponível para o homem natural. O sobrenatural, ninguém nesse mundo pode fazer, nenhum homem. Porque é algo sobrenatural, está fora da nossa natureza. E quem opera o sobrenatural é Deus. E Deus, Ele nos dotou de uma fé natural, mas para agir no mundo espiritual, nós precisamos da fé sobrenatural. O que é a fé natural? A fé natural, irmãos, é você chegar, olhar para essa cadeira, sentar nela e saber que essa cadeira vai te suportar, que você não vai cair. Isso é uma fé natural. Você entra num prédio de 50 andares, chega lá no último andar, entra num elevador, e a tua fé natural faz você acreditar que você vai entrar e vai descer. Isso é uma fé natural, todos nós temos. Agora o sobrenatural é o que move a mão de Deus. Mas muitas vezes o sobrenatural, ele vai se manifestar na nossa vida através de uma adoração, de uma gratidão. Porque tem pessoas que não agradecem. E Deus, Ele gosta de quem é grato. Nós podemos receber o sobrenatural, viver uma vida sobrenatural através da nossa adoração. A Bíblia diz que 10 leprosos chegaram para Jesus e fizeram o quê? O adoraram, se prostraram, e eles receberam. Amém? Mas a Bíblia diz que um voltou para ser grato a Deus, e esse um alcançou a salvação. Então nós podemos viver o sobrenatural de algumas formas. Mas o que o Senhor Deus colocou no meu coração, talvez você tenha sido uma pessoa grata. Talvez eu tenha sido uma pessoa que tenha adorado a Deus. Mas o texto que o Senhor Deus colocou no meu coração está aqui em João mesmo, do ladinho. Posso pegar um pouco, beber água para a gente voltar, né, pastor? Está em João capítulo de número 2. Vamos lá, a partir do 1. É um texto bem conhecido, né? É o primeiro milagre de Jesus. Olha que maravilha, né? Que bênção, né, irmãos?
Nós conhecemos mais de Deus do que Abraão, do que Isaac e Jacó. Aliás, agora eles conhecem mais que estão, né, ali. Mas quando eles estavam nessa terra, eles não tinham um Novo Testamento, né, pastor? Não tinham, nós temos, irmãos. Amém? Então desfruta da palavra. Diz assim: e no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo de número 5. E a mãe de Jesus disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 amutes ou metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipitou assim os seus sinais. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só até aqui, amém, irmãos? Olha só, é um texto bem conhecido, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi convidado, estava rolando um casamento, e Jesus foi convidado. E os seus discípulos, né, irmão? Porque eu creio que Jesus talvez não iria se os discípulos não tivessem sido convidados. Eu sou meio assim lá na igreja, né? Às vezes quando algum irmão vai fazer alguma coisa, como a igreja é pequena ainda, fala: não, vamos fazer vai todo mundo, senão não vai ninguém, né? Então eles convidam Jesus. E aqui eu quero abrir um paralelo, irmãos. A importância de você convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Convidar Jesus para os melhores momentos, porque muitas vezes nós erramos em não convidar Jesus para os melhores momentos de nossas vidas. Muitas vezes nós buscamos a Deus quando as coisas estão meio difíceis. Então, irmãos, convide Jesus, né? Convide Jesus para estar na sua casa, no meio da tua família. Convide Jesus para estar no seu trabalho. Convide Jesus. Às vezes a gente busca: Senhor, abre uma porta de emprego, abre. Aí Jesus abre a porta de emprego, a gente já não tem mais tempo de vir para a igreja, ou estamos cansados demais para cultuar aquele que abriu a porta. Às vezes eu falo isso na igreja, porque eu trabalho, tenho uma empresa, eu trabalho ali na Engenheiro Caetano Álvares, e eu falando com o irmão, e aí, querido, o que está acontecendo que você sumiu, né? Ele falou: o trabalho está difícil. Eu falei: não está dando para vir cultuar o Senhor? Aquele que abriu as portas para você, agora está sendo rejeitado. Agora você não tem tempo para Ele. Aquele que abriu as portas. Que bom, você está achando que Deus, é desse jeito que eu falo, viu, irmãos? A pastora Alzira é boazinha, né? Graças a Deus, né, irmãos? Que eu não sou seu pastor, né? Mas eu falo para ele: que bom, você está achando que Deus está mendigando sua adoração. Você está achando que Deus está mendigando o seu louvor. Você acha que Ele precisa. Irmãos, cansado em casa, cansado na igreja. Não deixe de vir cultuar a Deus.
Não deixe, igreja. Venha, porque Deus vai te honrar. E eu falei para ele, então, já que é o seu trabalho que não está deixando você vir para a igreja, vem aqui, eu vou orar com você, filho, e Deus vai fechar essa porta. Ele, não, pelo amor. Eu falei, mas espera aí, querido. E aí nós falamos muitas vezes que Deus está em primeiro lugar, mas é mentira. É mentira, irmãos. E Deus precisa estar em primeiro lugar, porque Deus não divide a glória, irmãos, não adianta. Deus tem que ser prioridade, em nome de Jesus. Prioridade em casa não é minha esposa, não são minhas filhas. Prioridade não é meu trabalho, prioridade é o meu Deus. Eu tinha um compromisso de estar aqui hoje, para servir o meu Deus. O meu compromisso com a pastora Alzira fica em segundo plano. Primeiro é Deus, primeiro meu compromisso com Deus. E eu falei para o pastor lá, né? Falei, pastor, eu estou indo. O senhor fica aí que eu vou lá na igreja da pastora Alzira. É sua amiga, o senhor sabe disso. E ela sempre nos atende. E eu estou indo. Aí ele, não, vai com Deus. Eu falei, amém. Porque eu tinha um compromisso, irmãos. Mas eu podia estar, a minha igreja é do lado de casa. Não, mas eu preciso estar aqui. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu sei que meu Deus faz, eu sei que Ele opera. Então, irmãos, você está nessa campanha desses 2 dias, só que essa campanha não pode terminar esses 12 dias. Como é que nós vamos fazer no restante do ano? Como é que nós vamos nos comportar durante os 12 meses? É isso que faz a diferença, irmãos. E a palavra de Deus diz aqui nessa festa, Jesus foi convidado. E Jesus, ele gostava de uma festa, né? Festa boa, tá, irmãos? Em nome de Jesus, não quero ver ninguém nesses bailes doidos aí de funk, não. Tá? Festa que era festa de crente, né? Então, irmão, Jesus foi convidado, ele foi para a festa. E chegando lá, a Bíblia diz que teve um problema. Acaba o vinho. E isso, quando acontecia na tradução judaica, seria uma vergonha, uma desonra para o homem. Porque eu, quando, né, festa no mundão, quando a gente fazia, acabou o goró, vamos buscar, manda alguém lá no mercado, tá tudo certo. Lá não tem esse negócio. Acabou, era vergonha. Os convidados se sentiam desonrados. Mas qual foi a diferença? A diferença é que Jesus foi convidado. E quando nós convidamos Jesus, irmãos, quando nós fazemos questão que Jesus esteja aonde nós estamos, você pode ter certeza que os ventos virão, mas a sua casa estará firmada na rocha. Agora nós estamos falando de viver o sobrenatural. E ali em Lucas 17, se eu não me engano, fala desses 10 leprosos. E que eles viveram o sobrenatural adorando a Deus. O outro viveu um sobrenatural, ainda quer morar no céu, vindo agradecer a Deus. E você talvez olhe para mim e fale, pastor, eu tenho adorado a Deus. Eu tenho sido fiel na minha adoração. Pastor, eu tenho sido grato a Deus, eu acordo agradecendo a Deus, eu vou me deitar agradecendo a Deus, sou uma pessoa grata. Mas como é que está a sua obediência diante de Deus? E aonde está a diferença aqui? Neste milagre, neste sobrenatural. Foi quando a mãe de Jesus olha para os serventes e diz, façam tudo o que ele vos mandar. Como quem diz, olha, se vocês não obedecerem, não haverá milagre. Se nós não andarmos em uma vida de obediência, não tem como nós não provarmos o sobrenatural de Deus. E como é levar uma vida de obediência? Palavra.
Tem um livro bacana de ler, chama Nos Teus Passos, o que faria Jesus? Depois você anota, vai lá, é bom. Lê rapidinho. Nos seus passos, o que faria Jesus? E é simples você saber se você está em obediência ou não. Quando você for fazer alguma coisa, pergunta: será que Jesus faria ou não? Se Jesus não fizer, então, se eu fizer, eu estou em desobediência. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes o que está faltando é obediência. Esses dias eu estava falando um tempo atrás, com uma pessoa da igreja. E aí você começa a entender porque a vida da pessoa é amarga, porque a pessoa fica patinando na vida espiritual, na vida emocional. Ela falou assim: olha, me convidaram para ser minha amiga, uma menina que eu estudei com ela no ginásio, me convidou para ser amiga dela no Face. Tudo bem até aí. Sabe o que ela falou? Imagina, tudo aquilo que ela fez quando nós estudávamos junto, você acha que eu quero ser? Eu falei: como é que é? Irmãos, ela está carregando um fardo há mais de 20 anos, e você quer viver o sobrenatural de Deus? Se você e eu não andarmos em conformidade com a palavra, nós vamos ver, mas não vamos desfrutar. Faça tudo o que Ele vos disser. Jesus olha e fala: enche de talhas, enche de água as talhas. Jesus não falou nada, Jesus não movimentou nada. O milagre aconteceu por causa da obediência, porque eles estavam debaixo da obediência. Eles simplesmente obedeceram e o milagre aconteceu. E aí Jesus falou assim para eles: leve agora para o mestre Sala e manda ele provar, né? Leva para ele. E quando ele prova o vinho, ele fica impressionado com a qualidade. Eu creio não, eu tenho certeza que a terra nunca desfrutou de um vinho. Eu não sou fã de bebida, eu nunca gostei muito de beber, eu usava outro tipo de droga, né? Mas eu quase fui clínico geral, só faltou a bebida, né? Mas graças a Deus, né? Mas, irmãos, eu creio que a terra não experimentou um vinho como aquele. Quando Jesus multiplica o azeite da viúva, eu acredito que a terra não é capaz de produzir um azeite como o que ele produziu. Só o meu Deus é poderoso para fazer aquilo que ninguém pode. E o meu Deus, irmãos, Ele nos convidou para fazer aquilo, para fazer nas nossas vidas aquilo que ninguém pode fazer. Em nome de Jesus. Talvez a notícia chegou para os noivos: olha, acabou o vinho. Com certeza chegou. Eles entraram em desespero, sem saber o que fazer. Mas mal sabia eles, pelo fato de terem convidado o meu Senhor, eles seriam honrados. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como é que está a sua vida financeira, mas convida Jesus para entrar dentro dela. Eu não sei como é que está a sua vida profissional, mas convida Jesus, pelo amor de Deus. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito, irmãos. Ele precisa estar presente e nós precisamos obedecer a sua palavra. Convida Ele. Como é que está a sua família? Eu não sei. Mas se você pegar uma pessoa como eu, que foi morador de rua, não sei quem é o meu pai, nunca tive referência de pai, nunca tive referência de mãe, e de repente eu me caso, e aí me vejo a minha esposa lá com uma bebezinha, eu olhei para Deus e falei: Senhor, eu nunca tive referência de pai, eu não sei como é ser pai, não sei como é ser esposo, então o Senhor entra na minha vida e me ensina. Aí a minha esposa fez uma carta esse tempo atrás, 28 anos casado, irmãos. Minha esposa fez uma carta e falou assim: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Eu falei: nossa, quase que eu fiquei orgulhoso. Mas você sabe quem está falando, irmãos? Alguém que
Nunca teve referência, não sabia. Eu entrei dentro de casa, eu não sabia como me comportar. Mas um dia eu convidei ele, eu falei: Jesus, por favor. Por favor, Senhor. Não sei nem como é ser pai, não sei, Senhor, me ajuda. Aí minha filha faz uma carta para mim. Minha filha casou agora, 28 anos. Casou, eu tenho 2 filhas. E eu contei da outra vez, quando eu estava morrendo com um tiro na cabeça. Eu falei: Deus, eu quero casar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter 2 filhas. E está lá em casa minha esposa e minhas 2 filhas, porque eu convidei Jesus para participar dos meus sonhos. Aí minha filha faz uma carta e dá para minha esposa: pai, quando eu casar, eu quero que o meu esposo seja igual ao Senhor. Eu falei: Deus, irmãos, quem fez isso foi Ele. Foi Ele, igreja, pelo amor de Deus, convida Ele. Viva esta palavra não erra, esta palavra não mente. Em nome de Jesus. Convide, não duvide do que Deus possa fazer. Não olha para o seu lar, para a sua família, para a sua vida e diga: não tem jeito, não tem jeito. Para Ele tem. Porque, irmãos, transformar água em vinho. Eu estava ouvindo um cientista falar. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu sou curioso. E ele estava falando assim: olha, transformar a água em vinho é possível. E eu falei: meu Deus. E agora, Jesus, minha fé? Porque eu pensei que, né? Aí ele falou assim: você precisa quebrar as moléculas da água. Aí eu, opa. Ele falou: e para acontecer isso, você precisaria de toda a força do universo. Tudo aquilo que faz o sol brilhar, a lua rodar, tudo, toda a força do universo para tentar. E eu falei: Deus fez isso só por causa da obediência. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, esse é o Deus que você veio buscar. É Ele, irmãos, que está aqui. Lá na minha igreja está rolando um culto. O mesmo Deus que ele está adorando lá está aqui. Porque Ele é onipresente, Ele está em todo canto. Enquanto você está aqui adorando, Ele visita o teu lar, muda história, liberta, transforma. Porque Ele é Deus, Ele pode. Ele pode, igreja. Nós só precisamos ser mais obediente. Quantos aqui é pai ou mãe? Quantos, por favor, levante a mão. Não é bom ter um filho obediente? Não precisa nem pedir, não é, gente? Se a gente pudesse fazer, né? E aquele filho que o bicho é... né? Eu que não vivi muito com a minha mãe, mas morei com um tio. Pensa em alguém que deu trabalho. Nosso Jesus. Agora o filho, né? Nossa, minhas filhas lá, uma está estudando, se forma ano que vem, outra casou. Estão lá servindo a Deus. Irmãos, aí eu falo: Deus, se eu pudesse, mas Ele pode. Então, se nós obedecermos esta palavra, pega esse texto e lê, esmiuça ele. Jesus não falou nada. Jesus só falou: pega a água, coloca lá. Debaixo de uma obediência, o milagre aconteceu. Comece a obedecer a Deus e você vai começar a ver o sobrenatural se manifestar na tua vida. Você vai viver um ano que você ainda não viveu, não experimentou. Deus é poderoso para fazer isso, igreja. Deus é poderoso para fazer isso. Toma posse da tua vitória, pelo amor de Deus. Quando você sair da tua casa para vir aqui buscar a Deus, saiba que você marcou um compromisso com aquele que é. Ele é, Ele pode e Ele tem. Saiba disso. Você não saiu para encontrar com amigos. Isso é bacana. Eu gosto de me encontrar com os amigos, de sair para conversar, eu acho isso bacana. Mas eu não saí para bater papo com um amigo. Não, irmãos. Você vai para o hospital,
A gente precisa ir, ok, mas antes de ir para o hospital, ore a Ele. Ore a Ele. Antes de você for tomar uma decisão, ore a Ele. Vê se é da vontade dEle. E se Ele dizer não, ainda que seja contrário às nossas expectativas, obedeça. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos desfrutar do sobrenatural. E o sobrenatural o homem não pode fazer, o sistema não pode fazer, sua família não pode fazer. O sobrenatural está nele. Nele. Amém, igreja? Você crê nisso? Em nome de Jesus, igreja, não creia em mim, creia na palavra. Amém, irmãos? Creia na palavra. Em nome de Jesus. E eu creio que se você for obediente a essa palavra, esse ano vai ser um ano de muitos testemunhos para a glória dele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua história. Em nome de Jesus. Que Deus mude a sua história, que Deus abra as portas, que Deus te abençoe. Irmãos, para Deus mudar a tua história, não precisa de nada. Obedeça. Adore. E o sobrenatural vai começar a acontecer. Amém, irmãos? Você crê na palavra? Você crê nessa palavra? Toma posse, irmãos, pelo amor de Deus. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida e as palmas exaltam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A paz do Senhor, mais uma vez, amém, irmãos? Vocês estão aí ou está dormindo? Tomou posse? Amém? Quem está saindo daqui de posse de milagre? E esse amém ainda não foi convertido, não. Você está tomando posse aí? Glória Jesus, a Deus. que coisa linda, né? A obediência, ela gera bênção. A obediência gera milagre. Só Deus sabe como eu entrei hoje aqui. E eu precisava dessa palavra. Amados, confia. Acredite. Lembra que nós oramos anulando as impossibilidades?